Meu nome é Paulo Paiva, eu sou construtor de violões e cavaquinhos, pesquiso luteria há cerca de 6 anos, sou um apaixonado pela música e por essa arte já desde a minha adolescência. O meu ateliê fica na zona norte de São Paulo, no bairro do Mirim. Meu pai foi músico amador de samba e desde novo eu fui influenciado ouvindo Paulinho da Viola, João Nogueira, ouvindo aqueles discos antigos de Chorinho, do Evandro do Bandolim, da Benedito Costa. Isso daí para mim marcou desde criança. E na minha adolescência eu me interessei por estudar violão, aprender cavaquinho. Eu tinha vontade de aprender um instrumento, de me envolver com a música, né? No lugar onde eu trabalhava eu conheci um senhor que ele tocava cavaquinho. Ele começou a me levar para as rodas de chorinho, para eu conhecer aquilo. E aí, a partir daí, uma vez eu fui até o ateliê do senhor Manuel Andrade, que era um violonista, ele já é falecido, e construtor também de instrumentos, inclusive um dos melhores luthiers de São Paulo. E ali foi que despertou o meu amor pela construção dos instrumentos, né? Eu era jovem, adolescente, e eu fiquei fascinado, né? E aí uniu a dificuldade que eu tinha para desenvolver como músico, para aprender a técnica do instrumento. Eu sempre tive muita dificuldade, mas sempre tive essa afinidade com a música. E aí isso aí, de certa forma, me fisgou, essa parte dos instrumentos. Então eu fiquei um tempão, eu ia lá nos sábados, no sarau que ele fazia, no bairro de Santana, e ficava assim admirado, não só com com a questão sonora, aquele ritual que tinha de encontro de grandes músicos ali, de músicos amadores, mas cada um com uma qualidade. E eu ia à oficina, era feito na oficina, né? Então aquela parte da madeira, disso daí foi que de certa forma, fui me apaixonando aos poucos, né? Em 2010 surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de luteria, né? Que foi inclusive com um construtor de violinos, mas ele estava dando um curso de construção de violão clássico, que é o Fábio Vanini, lá na Fundação Tite Setúbal, em São Miguel Paulista. E aí começou, aí eu já abandonei a faculdade de psicologia, eu estava no 3º ano de psicologia e eu falei, não, eu vou largar a psicologia, eu vou fazer o que eu gosto. É um trabalho artesanal, um trabalho demorado, né? E eu tenho, assim, através de pesquisas e de uma dedicação, eu tenho conseguido uma melhora do meu trabalho. Isso daí vários músicos aí já adquiriram meus instrumentos, né? E uma coisa interessante também é uma parceria que eu estou desenvolvendo com um violonista, chama-se Cristiano Alcaldi. Ele é filho do Ventura Ramírez, do finado Ventura Ramírez. Inclusive esse projeto ele foi idealizado quando o Ventura Ramírez ainda estava vivo, que é a criação de um violão de 7 cordas com o nome do Ventura, né? Que é uma homenagem ao pai dele. E que, para quem não sabe, ele tocou mais de 40 anos no Demônios da Garoa. E a gente agora, nesse ano, a partir do começo de 2017, a gente vai estar lançando no mercado também um violão construído artesanalmente, né? Um violão que tem características físicas e sonoras de uma pesquisa que a gente tem feito juntamente com instrumentos antigos do pai dele, com filmagens. A gente tem buscado um desenvolvimento no instrumento com essas características, né? A coisa mais importante no início da construção de um instrumento é você fazer a escolha das madeiras, madeiras que tenham uma qualidade, uma densidade correta para cada parte do instrumento e que tenha também uma ressonância adequada também para aquela parte que vai compor, né? São diferentes espécies que são usadas na construção dos instrumentos de cordas dedilhadas, né? Então você tem que ter uma madeira de baixa densidade, de preferência para o tampo, né? De preferência uma madeira, um pinho ou um cedro canadense, ou um pinho canadense também, mas normalmente as madeiras que são mais utilizadas nessa parte do instrumento, seria essa madeira mais clara, são pinhos de regiões frias, né?
Então pinho europeu, sueco, alemão e de outras regiões também, né? Então seria essa madeira de baixa densidade para o tampo. Seria uma madeira de uma densidade um pouco maior, uma densidade alta, tá? No caso dessa daqui, esse daqui é um jacarandá da Bahia, né? Também conhecido como jacarandá imperial. Seria também uma madeira que ela tem uma capacidade de projeção de onda, uma madeira que ela tem a sua característica estática mais resistente. Então ela proporciona uma projeção das ondas. A maioria das madeiras que a gente adquire são madeiras de demolição, né? É proibido o corte, né? O manejo desse tipo de madeira. Então esse aqui é o jacarandá da Bahia. Tá? A outra madeira que também é utilizada seria para o braço, que seria o mogno, né? O mogno é uma madeira que ela tem uma densidade um pouquinho maior do que o cedro rosa. O cedro rosa é a madeira mais escolhida, preferida para essa parte do instrumento, né? Pela leveza também, pela qualidade também de acústica, né? A facilidade de trabalhar também com cedro, né? Eu prefiro o mogno. O mogno ela tem a qualidade, uma qualidade, ela traz um pouco mais de sustentação para o instrumento e também ela tem uma resistência maior, porque como o braço ele é tensionado, ele sofre uma tensão pelas cordas, então normalmente uma madeira que ela não esteja apropriada ou a qualidade não seja ideal, ela pode sofrer, como muitos instrumentos de fábrica a gente vê, madeira verde, madeira inapropriada, ela sofre um empenamento para frente, assim, né, para a parte do tampo, né. E aqui a última parte, né, que seria a escala, né, o pessoal também chama de espelho, régua, eu chamo de escala, né. É uma madeira que tem a maior densidade de todas, né, a madeira mais resistente é o ébano, né. Essa madeira aqui é o ébano, usa-se também o jacarandá da Bahia também. Então isso aqui é um jacarandá da Bahia, tá? Por uma questão mais estética, né? Ele tem que ser, a peça ela é cortada em fatias, né? Então você consegue uma figuração semelhante, que na hora da montagem ela fica bem legal. A mesma madeira, a mesma espécie, ou às vezes até o mesmo corte, mas você corta a madeira na hora que você calibra ela, afina ela para trabalhar, você sente que ela tem uma flexibilidade, umas maior, outras menor. Então você tem que adequar de acordo com o que você busca naquele instrumento. Essa parte aqui são as laterais do instrumento, que depois vão ser trabalhadas, né? Eu uso o sistema tradicional de uma resistência com ferro quente, que eu calibro essas peças e depois vou trabalhando ela aqui. Então ela seria a lateral do instrumento, né? Aqui eu tenho seria aqui uma rádica de embuia, mas é só para ter uma ideia. Então a madeira ela já foi trabalhada, foi unida, né, como eu expliquei aqui. E aí essas peças aqui eu utilizo o pinho, que são peças estruturais, né? O pessoal chama de travessa, né? E primeiro um reforço central, que isso aqui proporciona a estabilidade das duas peças, né? Que compõem o fundo. Então, no caso do tampo eu não peguei as duas peças, mas aqui dá para ter uma ideia, né? Então foi unido o tampo, da mesma forma que o fundo. Também essa madeira que quando eu adquiro ela tem em torno de 6 milímetros, 7 milímetros. Eu trabalho ela também a ponto dela ficar com 2,5 milímetros, tá? Deixo ela com 2,5 milímetros, faço o rebaixo da roseta e aqui já foi feita a colagem, né? Então a colagem também, no caso, diferentemente do fundo, ele tem duas travessas. São travessas que elas têm uma função tanto de união nas laterais, quando vai ser colada na lateral do instrumento, e principalmente estrutural na questão para não ter empenamentos. Outra parte também no braço do instrumento, né? Então, no caso dessa madeira aqui, essa madeira é um marupá, também é chamado como cacheta, né? Conhecido como cacheta. Uma madeira nacional também, fácil, tem aí no mercado, tem bastante.
tal, e ela está sendo utilizada mais agora em braço pela questão estética, ela ser clarinha, uma madeira também leve, né? Ela tem uma certa resistência, menor do que o cedro e do que o mogno, mas ela está sendo bem utilizada. Então, no caso das peças, eu compro as pranchas, né? E desdobro elas, e depois ela fica, no caso esse daqui é o mogno, né? Fica mais ou menos já na espessura que eu vou utilizar para trabalhar depois o formato, o tornear braço, né? Então ela fica cortadinha assim na espessura. Aí eu faço um corte, né? Faço um corte aqui no ângulo de entre 13 e 14 graus, tá? Até 15 graus, é aceitável. E aí depois a gente faz a colagem da parte, né? Porque com a cola que a gente utiliza, ela tem uma resistência aqui até semelhante à resistência da madeira. Às vezes um braço desse aqui ele sofre, ele quebra fora da emenda. Ele não tem esse problema com as colas que são utilizadas hoje para loteria. Então ele fica nesse formato, né? E aí a gente tem os gabaritos onde marca o formato do instrumento. Aqui eu tenho um braço quase pronto, né? Eu torneio, né? Eu trabalho o braço manualmente, faço todo esse formato aqui na mão, né? É desenhado no gabarito o instrumento e eu venho trabalhando. Aqui eu faço na furadeira de bancada, trabalho na serra, primeiro eu tiro na serra de fita e depois venho esculpindo ele com formão, com grosa, com lima e aí tem a escala, né? Que seria essa madeira aqui. A escala, essa daqui seria de jacarandá, né? Então eu corto elas também da mesma forma. Às vezes eu compro uma prancha, uma peça, ou até de demolição, um pedaço de armário, alguma coisa assim, e aí corto elas mais ou menos na medida para eu depois passar na lixadeira e calibrar ela, nivelar ela, deixar ela bem aplanada, né? Então a espessura da escala de cavaco ela varia entre 5 e 6 milímetros, né? E aí depois dela trabalhada, lisinha, tudo, eu faço um corte dos slots, seriam os cortes dos trastes, né? E para isso eu utilizo, existe réguas hoje no mercado precisas, onde você que isso aqui era um problema do passado, né? Os cavaquinhos, eles às vezes só nas 4 primeiras casas davam afinação, você chegava mais para frente não dava. Isso aí hoje a gente não tem esse problema, a gente consegue afinação do instrumento inteirinho. Depois de feitos os slots, eu corto a escala no formato, colo no braço, e aí o braço já fica no padrão para ser encaixado no tampo e feito a entrada. A união entre lateral, tampo e fundo, ela é feita com essas pecinhas que são moldadas por dentro, que é o reengrosso, que é onde é feita a união das peças do instrumento, né? E finalizando, a gente tem o cavalete, que é ou de jacarandá ou de ébano, que é feito, eu também trabalho à mão. Isso aqui tem muita gente que compra pronto, não. Eu pego um pedacinho de madeira e trabalho ele aqui na morsa ali, tenho as marcações, eu marco direitinho, né? E aí é feito isso aqui. Aí tem a parte feita de osso de boi, que a gente utiliza para fazer tanto o rastilho quanto a pestana, né? São feitos também, trabalhados também manualmente. Então é um trabalho 100% artesanal, um trabalho 100% manual, que esse aqui a minha arte, é o meu trabalho. É isso que eu queria mostrar para vocês, entendeu?